Olá pessoal, como vocês estão? Preparando-se para aquela entrevista de emprego na área de desenvolvimento web e preocupado com o que pode vir pela frente? Então relaxa que eu tô aqui para te ajudar. No nosso vídeo de hoje, as top 10 perguntas essenciais sobre CSS para entrevistas. Vamos te munir com todas as informações que você precisa aí para você conseguir se dar bem. Então se o fato de você ter que fazer uma entrevista técnica já te deixa ansioso, ou se você já se encontrou em apuros aí tentando decifrar seletores e propriedades, esse vídeo foi feito pensando exatamente em você. Então vamos explorar as perguntas mais frequentes aí e te guiar na forma correta de você respondê-las com segurança. Eu sou Roger Santos e bora pro vídeo. O que é CSS e para que ele serve? CSS, ou Cascading Style Sheets, é uma linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação visual de documentos web escritos em HTML ou até XML. Sua principal função é separar o conteúdo da apresentação, permitindo que os desenvolvedores e designers controlem layouts, cores, fontes e outros aspectos visuais de uma página de forma eficiente e organizada. Isso não apenas melhora a estética e a usabilidade dos sites, mas também facilita a manutenção e a escalabilidade do código, tornando o CSS indispensável para a criação de sites hoje em dia. E antes de continuar, eu quero te lembrar que esse vídeo cobre apenas perguntas de CSS, e para a vaga de desenvolvimento web você precisa saber muito mais do que isso. Então, para as perguntas mais comuns de outras tecnologias como HTML, JavaScript, Git, algoritmos, já se inscreve aqui no canal que nós estamos cobrindo todas elas nessa série de vídeos. Como que você faz para integrar o CSS em uma página HTML? Bom, existem 3 métodos principais para você integrar o CSS com uma página HTML. Cada um deles tem suas próprias aplicações e melhores práticas. Primeiramente, nós temos o CSS Inline, que envolve a edição de estilos diretamente nos atributos de style dos elementos HTML. Esse método é útil para estilos específicos de um único elemento, mas deve ser usado com moderação para evitar problemas de manutenção e escalabilidade. O segundo método é o CSS interno, que ele é realizado colocando os estilos dentro de uma tag style, geralmente no cabeçalho do HTML. Isso é apropriado para estilos que são específicos de uma única página, mantendo o HTML e o CSS juntos para facilitar a visualização e edição, mas mesmo na mesma página eles ainda estão separados, né? Um está no topo e o resto do HTML está no resto do conteúdo. E por fim, nós temos o método mais recomendado e amplamente utilizado aí, que é o CSS externo. Nesse, os estilos são definidos em um arquivo .css separados e vinculados à página HTML através da tag link no cabeçalho. Esse método promove a reutilização dos estilos, facilita a manutenção e melhora o desempenho do carregamento da página, uma vez que os arquivos CSS podem ser armazenados em cache pelo navegador. Cada um desses métodos aí tem o seu lugar dependendo do contexto e dos requisitos específicos do projeto, mas em geral a prática recomendada é usar o CSS externo sempre que possível para você manter a separação das preocupações aí, melhorando a manutenção e otimizando a performance do seu site. Agora me explique o conceito de Box Model em CSS. O Box Model é um conceito fundamental do CSS que descreve como os elementos são renderizados na página, determinando o espaço que eles ocupam. Esse modelo ele é composto por 4 partes principais: o conteúdo do elemento, o padding, que é o espaçamento interno, a borda e a margem. No centro do Box Model nós temos o conteúdo do elemento, que pode ser um texto, uma imagem ou outro tipo de dado. Ao redor desse conteúdo nós temos o padding, que é o espaço interno entre o conteúdo e a borda do elemento, permitindo que o conteúdo respire sem tocar diretamente na borda. A seguir nós temos a borda do elemento, definida pela propriedade border. As borders podem ser estilizadas em termos de tamanho, estilo e cor, proporcionando uma delimitação visual no elemento. E por fim, ao redor da borda nós temos a margem, que é o espaço externo que separa o elemento dos outros elementos ao seu redor. E a margem não tem cor de fundo e ela é completamente transparente. Essas 4 partes elas trabalham juntas para definir o tamanho total e o posicionamento de um elemento na página. E é muito importante entender como cada uma dessas partes afeta o layout em geral, pois alterações em qualquer um desses componentes pode afetar o espaço que o elemento ocupa e como ele interage com os outros elementos no layout. O que são seletores em CSS e quais são os mais comuns? Seletores em CSS eles identificam elementos HTML para aplicar estilos. Os tipos mais comuns são a tag, que estiliza toda a instância de uma tag, por exemplo, o P para parágrafo, o A para links, né, links âncora, div para div. Também temos as classes, que usa o .class para estilos compartilhados. Exemplo, .minha classe. Você pode utilizar esse minha classe no class dos teus elementos HTML e ele vai ser aplicado o estilo em múltiplos elementos, fazendo assim com que você possa compartilhar um estilo. Além disso, nós temos a ID, que ele aplica estilos em um único elemento, né? Como o ID ele é único dentro do nosso HTML, então você utiliza o seletor de ID para você conseguir utilizar um único elemento. Nós temos também os atributos, que selecionam elementos por atributos específicos. Por exemplo, no input nós temos o type text, type radio. Cada um desses types são atributos dentro da nossa tag HTML, e nós conseguimos estilizar com base nisso também. E a hierarquia e especificidade são importantes, e como seletores eles podem conflitar, a hierarquia e especificidade são importantes. Estilos ID têm prioridade sobre classes e tags.
tags, e regras mais específicas sempre sobrepõem as regras gerais. Isso permite um controle refinado aí sobre a personalização de estilos. Me fale um pouquinho mais sobre como o CSS trata a especificidade dos seletores. Basicamente, a especificidade do CSS é um sistema de pontuação usado para determinar quais estilos são aplicados a um elemento em caso de conflitos em regras gerais. Quando mais de uma regra de CSS poderia ser aplicada ao mesmo elemento, a especificidade é calculada com base em 4 categorias. Cada uma representa um nível diferente de especificidade. Estilos inline, aplicados diretamente no estilo, têm maior especificidade. Depois nós temos os IDs, como os seletores mais específicos. Na sequência, classes, atributos e pseudoclasses. E por fim, as tags e pseudoelementos. E aí a regra com a maior pontuação de especificidade é a que prevalece. Em caso de empate, a última regra definida no arquivo de CSS é aplicada. Esse sistema permite um controle detalhado sobre a aplicação dos estilos, possibilitando que os desenvolvedores ajustem precisamente a apresentação dos elementos na página. E já que você mencionou o que são pseudoclasses e pseudoelementos. Pseudoclasses e pseudoelementos em CSS permite você estilizar estilos em estados específicos ou em partes específicas de um elemento respectivamente. Pseudoclasses definem o estilo de um elemento em um estado particular, sem a necessidade de adicionar classes adicionais no HTML. Por exemplo, o hover ou o focus, né? O hover, no caso de passando o mouse, ele vai aplicar um estilo diferente, e o focus, quando o focus está em algum tipo de input, você também pode aplicar estilos para isso. Temos o active também, que é quando o link foi clicado e está ativo, e existem alguns outros. Além das pseudoclasses, nós temos os pseudoelementos, que permitem que você estilize partes específicas de um elemento. Eles são usados para adicionar estilos em uma parte de um elemento como se fossem elementos separados, mas sem a necessidade de alterar a estrutura do HTML. Esses exemplos incluem o before, que insere o conteúdo antes do conteúdo de um elemento, podendo ser usado para você decorar ou adicionar esses componentes visuais. Tem o after também, que é muito similar ao before, mas insere depois, né, do conteúdo do elemento. Temos o first letter, que aplica estilo à primeira letra de um elemento, como um parágrafo. E esses são alguns exemplos de como você pode utilizar os pseudoelementos para estilizar de formas diferentes. Agora, me fale um pouquinho sobre layout responsivo e como o CSS pode ajudar a implementar isso. O layout responsivo é uma abordagem de design web que visa criar páginas que se ajustam e funcionam bem em uma variedade de dispositivos e tamanho de tela, como telas maiores, telas menores e dispositivos móveis, né, como celulares. O objetivo é melhorar a experiência do usuário em qualquer dispositivo que ele esteja acessando, garantindo que o conteúdo seja legível. E o CSS desempenha um papel aí crucial na implementação dos layouts responsivos através de várias técnicas, né? Primeiramente, a gente utiliza as Media Queries, que permite que você faça aplicações de estilos baseadas em condições específicas, como a largura da tela, altura, resolução, entre outros. Por exemplo, você pode ter um conjunto de estilos para telas menores que 600 pixels e outro para telas maiores, adaptando o layout conforme necessário. Nós podemos também fazer o uso das unidades relativas, como a porcentagem, né, o VW, que é o Viewport Width, e o VH, que é o Viewport Height, né, para altura e largura. Temos também o EM e o RAM para tamanhos, que ela pode ser usada em vez de utilizarmos os PX, né, com os pixels que são comumente usados, né. Por isso permite que, conforme os elementos forem se ajustando, os tamanhos das telas forem sendo diferentes, ele vai acabar trabalhando com proporções com base nas telas, ao invés de ter os tamanhos fixos. Além disso, nós temos o Flexbox e o Grid Layout, né, que são módulos do layout CSS que oferecem maneiras eficientes e flexíveis de você conseguir projetar interfaces sem a necessidade de recorrer a hacks de layouts baseados em tabelas, né, como era feito antigamente. O Flexbox ele é ótimo para layouts lineares aí, com uma dimensão, enquanto o Grid ele é poderoso para layouts bidimensionais. E por fim, nós temos os frameworks de CSS como o Bootstrap, Foundation, o Tailwind CSS, que utilizam esses métodos que eu comentei anteriormente, né, e fornecem sistemas de grid e componentes pré-estilizados aí, que facilitam a criação de layouts responsivos. Eles seguem as melhores práticas e reduzem muito o tempo de desenvolvimento ao oferecer aí uma base sólida e que por natureza já é responsiva em diversos dispositivos. E como você faria para criar uma animação em CSS? Para criar animações em CSS, você pode utilizar a regra @keyframes juntamente com a propriedade animation em um elemento. Primeiro você define os pontos ao longo da animação usando keyframes, especificando o nome da animação e descrevendo as etapas da animação. Cada etapa pode definir o estado dos estilos CSS em um ou mais pontos ao longo do tempo, né, de 0 a 100%, ou de from to, né, para animação de 2 estados. Em seguida, você aplica a animação a um elemento utilizando a propriedade animation. Aqui você pode especificar o nome da animação, que foi definido nos keyframes, a duração da animação, o timing, né, como a animação progride ao longo do tempo, quantas vezes ela deve se repetir e outras propriedades. Com isso, você pode criar animações complexas em elementos HTML sem a necessidade de usar o JavaScript. Assim você enriquece a experiência do usuário
usuário aí que está utilizando a tua página web. O que são Flexbox e Grid no CSS e para que eles são utilizados? Flexbox e Grid são dois métodos de layout em CSS projetados para facilitar o alinhamento e a distribuição, né, de espaço entre itens em uma interface, mas cada um tem seu próprio conjunto de casos de uso ali. Por exemplo, o Flexbox ele é um modelo de layout unidimensional ideal para alinhar itens em uma única linha ou coluna. Ele oferece controle flexível sobre alinhamento, direção, ordem e tamanho dos itens dentro de um container, tornando perfeito para layouts pequenos ou componentes com base de navegação, lista de itens e layouts de formulários. Já o Grid, ele é um modelo de layout bidimensional, permitindo que você trabalhe com linhas e colunas simultaneamente. Ele é mais adequado para layouts mais complexos e de página inteira, onde você precisa um controle mais preciso sobre o posicionamento e o dimensionamento de itens em cada uma das dimensões. O Grid é ótimo para você criar designs de página que exigem alinhamentos complexos, como layout de revista, galeria de imagens, interface de usuário, dashboards e páginas mais sofisticadas. Como você pode garantir a compatibilidade entre navegadores ao escrever um código CSS? Bom, para garantir a compatibilidade entre navegadores ao escrever CSS, você pode adotar algumas práticas, né? Usar prefixos do fornecedor, né? Alguns recursos de CSS, especialmente os mais novos e experimentais, podem precisar de prefixos específicos para funcionar em certos navegadores, como o WebKit para o Chrome Safari, o Moz para o Firefox, MS para o Internet Explorer, o para o Opera antigo. Mas nada supera o teste em múltiplos navegadores. É crucial testar o seu site em diferentes navegadores e versões para você identificar e corrigir problemas de compatibilidade. Ferramentas como o Browser Stack pode ser útil para você testar múltiplos ambientes sem precisar instalá-los localmente. Além disso, uma boa prática é você fazer um CSS Reset ou Normalize CSS, que ajuda você a reduzir as inconsistências de estilos padrões por navegadores, fornecendo uma base mais uniforme para você iniciar o seu desenvolvimento. Além disso, existem ferramentas de pós-processamento. Ferramentas como o PostCSS pode ajudar a automatizar o processo de adição de prefixos de fornecedor e converter CSS moderno em um formato mais compatível com navegadores antigos. E por fim, para garantir, você pode também consultar a Can I Use, que é um site para você verificar o suporte de recursos CSS em diferentes navegadores e versões. Bom, e lembre-se que cada entrevista ela é única e o nível de perguntas pode variar do básico ao avançado dependendo do entrevistador e das suas respostas. O importante é você manter suas respostas objetivas, claras e bem fundamentadas. Não se limite apenas ao que discutimos aqui. Continue explorando e estudando para você expandir o seu conhecimento em CSS e outras linguagens e tecnologias web. E se você teve alguma dificuldade em responder essas perguntas ou se você está buscando se aprofundar ainda mais nos seus conhecimentos de CSS, confira o nosso curso gratuito de CSS3 que está disponível aqui na descrição desse vídeo. E agora tem dois vídeos aqui na tela para você continuar assistindo os vídeos do canal. E é isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e Happy Coding!